Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de tecnologia educacional, aula com a empresa Infoped. Vamos lá? Bom, alunos, vamos abrir o nosso material de apoio didático na página de número 28. E hoje nós vamos abordar o exercício número 1. Vamos acompanhar o vídeo da construção desse exercício e desse gráfico de pizza. Vamos lá? Bom, alunos, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da questão número 1. Essa questão aqui, tá? No material de apoio didático de vocês. Eu vou dar uma lida para que vocês possam entender. Uma fábrica de automóveis, essa página é 28, ok? Uma fábrica de automóveis de uma determinada marca realizou a seguinte venda nos últimos meses. Então, ela está solicitando um gráfico para as vendas dos meses de junho, julho, agosto e setembro. Então, nós sabemos que a gente vai trabalhar com os seguintes dados. Os meses, certo? Junho, julho, agosto e setembro. E os valores de vendas desses meses. Olha, aqui a gente tem o valor de cada mês. Então, quais são os dois dados principais? Vendas, né? Mês, e o valor final de venda. Construa um gráfico que represente adequadamente esses dados para apresentar em uma reunião que irá analisar as vendas nos últimos meses em forma de pizza. Ok, vamos dar continuidade à minha planilha. É impossível eu ter um gráfico se eu não tiver os meus dados. Professora, posso criar um gráfico sem dados? Não. Como é que eu vou inserir percentual de algo se eu não tiver dados? Um exemplo aqui, uma planilha sem dados. Eu vou selecionar e vou mandar inserir um gráfico. Esse gráfico é nada mais, nada menos do que nada. Nada por quê? Porque eu não tenho dados para inserir. Obviamente, se eu for tentar inserir alguma coisa aqui dentro, ele vai começar a inserir dentro do meu gráfico. Vou dar um exemplo aqui. Compramos 100 laranjas. Então, ele vai começar a trabalhar dentro desses itens até a área estar completamente preenchida. Essa não é uma forma correta. Então, vamos trabalhar a forma correta. Bom, então eu tenho os meus dados que eu preenchi na minha tabela previamente. Eu tenho o mês, junho, julho, agosto, setembro, né, que são os meses. E eu tenho os valores de venda que eu já preenchi aqui. Perfeito, certo? Agora nós vamos construir esse gráfico. Não precisa formatar essa tabela, por quê? Mas, professora, na aula anterior, a senhora havia dito que o ideal seria a gente formatar e grifar onde a gente vai encaixar. Quando a nossa tabela é uma tabela muito grande. Nessa tabela, a gente só tem 2 dados para poder abranger. Então, a gente não precisa fazer nada muito formatado, nada muito bonito, porque o mais interessante vai ser o gráfico. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, selecionar esses meus valores que vão para dentro do meu gráfico. Selecionado, eu vou aqui no menu inserir, né? Eu vou subir a câmera. E escolho o modelo que eu quero, que é o gráfico pizza, que é o que a gente está solicitando no material. Aqui isso é diferente, tá, gente? Se a pizza vai ser em 2D, se vai ser em 3D, isso é indiferente. Vou escolher um modelo. E aqui eu começo a formatar essas minhas vendas. Primeira coisa, vou aumentar o meu tamanho do meu gráfico para que a gente possa ver de uma forma bem clara. E aí eu tenho aqui 4 meses, e isso aí tá pertencente certinho, 4 meses. O que vocês precisam entender? Esse tipo de seleção de cor diferenciada significa que todos os itens estão inseridos dentro do meu gráfico. Aqui eu tenho 4 itens, eu tenho 1, 2, 3, 4 fatias. Se eu tiver 5 itens, 6, 7, 8, eu tenho que ter 8 fatias aqui dentro.
Então, eu tenho que visualizar se ficou dentro daquela margem correta. Aqui é o mesmo esquema. Por quê, gente? Existem pessoas que são mandadas embora porque às vezes esquecem de concluir uma única linha. E aí torna-se um problema muito grande para você apresentar esse gráfico. Agora vamos formatar. O gráfico é vendas, mas a gente também pode mudar o título sem nenhum problema. A gente pode fazer a mudança do título. Aí eu posso colocar aqui, ó, vendas, e vou criar um nome da fábrica. Fábrica Automóvel Moderno. Certo? Criei um nome fictício para minha fábrica. Posso mudar aqui a minha fonte e aí é que eu começo a fazer a formatação. Por que eu estou formatando o gráfico e não estou formatando a tabela? Porque o mais importante para esse tipo de exercício é o gráfico. A tabela em si não vai nem aparecer. E aí a gente pode escolher um modelo de letra. Um modelo diferente, bonitinho, né? E aí, o que acontece? Aqui eu sei que o azul representa junho, o vermelho, julho, o verde, agosto e o roxo, setembro. Mas vamos facilitar para quem vai visualizar esse gráfico mais ainda? O que eu vou colocar nesse meu gráfico? Eu vou mexer no designer dele. Como? Vou colocar percentuais. Esse percentual é importante que eu coloque aparecendo dentro da minha fatia. Posso trabalhar com ele fora da fatia e mostrando em cima as suas legendas. Como eu posso também dispor a legenda ao lado como estava, com o nome do mês completo, com o nome do mês, o valor de vendas, e aí você vai ver aquilo que vai atender melhor na apresentação. Então, eu vou escolher um modelo aqui que tem o percentual aparecendo, com o nome do mês, eu acho mais bonito. Dá para formatar também esse tipo de fonte, a cor do preenchimento, a cor do contorno, se vai ter cor no texto, cor, se não vai ter cor, ó. Se eu quero ele todo branco, se eu quero ele com sombreamento ou sem sombreamento, aí eu vou escolhendo os modelinhos. E vou fazendo a formatação para que o meu gráfico fique visualmente bonito. Ok, professora, aprendemos a fazer todos esses itens do gráfico. Mas caso eu queira incluir mais itens aqui, eu posso? Pode. Você pode incluir até o mês de dezembro. E automaticamente aqui, vamos supor que você inclua outros valores. Eu vou copiar. Eu vou modificar só os 2 primeiros dígitos. Que eu incluo aqui outros valores, como eu estou fazendo. Posso sim. Ele foi incluso dentro do meu gráfico? Não, ele não está aqui dentro. Por quê? Ó, quando eu clico no meu gráfico, eu vejo que a minha área de seleção foi apenas o quê? Os meses de junho, julho e agosto. Como incluir dentro do gráfico sem ter que editar? Vou parar o meu cursor aqui, esperar formar 2 setas e vou descer. Quando eu desço, vocês pararam para notar que ele aumentou a quantidade de fatias e a gente vai contar novamente. Quantos meses eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, certo? 7 valores. E eu tenho que ter quantas fatias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente como eu havia falado. Aí, o que pode vir a acontecer? O conteúdo que ficava dentro da fatia, ele pode não comportar, porque a fatia é muito pequena. Aí, eu tenho que ver a minha cor, se está pertinente para enxergar, se está visível, entendeu? E aí, a gente vai fazendo todas essas modificações dentro do nosso gráfico. Todo mundo entendeu? Não há nenhuma dúvida, certo? Assim ficou o nosso modelo de gráfico. Professora, eu posso colocar esse gráfico em cima da minha tabela na hora de apresentar? Pode. Não tem nenhum problema. Porque o que importa aqui é o gráfico e não a tabela.
Na atividade, eu estou pedindo para que vocês realizem essa construção aqui. Eu quero que vocês façam a tabela, tá? Só indo até o mês de setembro, tá bom, gente? Esqueçam os outros meses. A tabela indo até o mês de setembro e o gráfico em formato de pizza com esses meses. O que vocês não podem esquecer é o seguinte: colorir de forma diferente. Não precisa se preocupar com a porcentagem, tá? Mas colocar os meses referentes. Lembrando que quanto maior for o valor, maior será a minha fatia de pizza. Quanto menor for o meu valor, igual novembro, menor vai ser a minha fatia. É algo muito lógico, é como se a gente estivesse trabalhando frações. Vamos às atividades. Desenhe a tabela e o gráfico referente ao exercício de número 1 da página 28 que realizamos no vídeo. Importante destacar as colunas que serão visualizadas no gráfico. Eu vou aguardar enquanto vocês realizam a atividade e já venho com o gabarito de respostas. Vamos ao gabarito. Desenhe a tabela e o gráfico referente ao exercício de número 1 da página 28 que realizamos no vídeo. Importante destacar as colunas que serão visualizadas no gráfico. Como eu expliquei no vídeo, as colunas visualizadas serão os meses e as vendas. Eu coloquei todos os meses, inclusive até dezembro, porque foi o que eu botei de exemplo lá para vocês. Fica a critério de vocês colocar até o mês de dezembro. No exercício, só pede até o mês de setembro, ok? A tabela vai ficar dessa forma. E como ficaria o gráfico? Lembrando que a gente precisa pintar de cor diferente cada fatia de pizza desse gráfico e colocar o percentual ou o valor referente a cada mês. Espero que todos tenham gostado. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.